Fala família Liga, Mário e Igor aqui com vocês, diretamente de Angra. A gente está num estúdio, um cenário diferente para falar de um momento muito importante para o mercado cripto. Momento esse que o Bitcoin, no dia de hoje, rompeu os 70 mil dólares, chegou a bater quase ali os 72 mil dólares e muita gente se pergunta nesse instante como que isso é possível, né, num momento ali de bear market em termos de ciclo e ao mesmo tempo com o desdobramento de uma guerra também tão importante que impacta petróleo, né, impacta ouro. Então a gente quer falar um pouquinho desses últimos desdobramentos e como que a gente vê esse cenário, não só falando do Bitcoin, mas também dando uma pincelada no mercado de altcoins. Deixar o Igor aqui abrir também a parte dele, falar um pouco das expectativas e depois eu trago aqui as minhas. Fala família, como vocês estão? Mais um dia de mercado, um dia positivo. Eu gosto sempre de lembrar que não ficar muito eufórico em dias que a gente tem uma recuperação de preço, assim como também não ficar muito depressivo, como estávamos aí nas últimas semanas com o mercado em muita queda, né? E ter uma estratégia firme para blindar aí das emoções. Mas a guerra está dando desdobramentos interessantes aí e lembrando para a gente um dos principais fundamentos do Bitcoin, mas se quiser começar pincelando aí a guerra. Então, acho que é importante, antes da gente falar da guerra, introduzir também o cenário de que o Bitcoin ele vem de 5 meses seguidos de fechamentos vermelhos. Então a gente vem de 5 meses consecutivos de baixa. Sim. No meu último vídeo eu até comentei da perspectiva de março ser o 6º mês e a gente só viu isso na história uma vez lá em 2018 e 2019, quando o Bitcoin vem de 6 meses de baixa e depois ele imprime mais de 300% de alta. Então eu não acho que a gente está num cenário, né, já trazendo que deve ser a principal pergunta, você acha que vai ter 300% de alta? Não, senão a gente iria até para uma nova máxima histórica. Mas, ao mesmo tempo, o que se espera, sem entregar ali um número específico de resultado, é que depois de um grande momento de pressão vendedora, a gente tenha um pouco da descompressão desse movimento, o que se configura com um momento de alta, um momento de rally, de alívio. E a gente vê exatamente isso acontecer no momento em que você pergunta, mas e a guerra, Mário? Então, lá em 2022, a gente teve o início da guerra Ucrânia e da Rússia. O mercado ele fez um movimento de queda, mas em sequência, nos dias subsequentes, né, na semana seguinte, a gente viu também uma recuperação de acordo com que o mercado depois ele precifica e configura, né, o que a gente tem de fato de riscos para o mercado. Então a gente viu que em 2022, na Rússia e Ucrânia, a gente teve esse mesmo movimento de recuperação. Em 2024, quando a gente tem um reinício dos atritos, né, entre Israel e Irã, nós também tivemos um fundo local e uma recuperação posteriormente nos dias seguintes. A grande diferença para mim desses dois movimentos e momentos é que em 2022 a gente estava no caminho para um bear market, muito parecido com o que a gente está agora. E em 2024, não, a gente estava num caminho de bull run. Então, independente das recuperações e dos fundos, tá, o mercado acabou seguindo ali a tendência do ciclo. Então, acho que isso é um momento, um ponto importante, né, um pensamento importante para a gente trazer para o momento presente. Tipo, essa recuperação é importante? Ela traz força para o mercado? Momentaneamente sim, mas acredito que o mercado ainda precisa de outros desdobramentos, outras certezas, né, que estão sendo preparadas, na minha opinião, nos bastidores, nesse momento em que tem muita fumaça de guerra no ar, mas eu não vejo essa recuperação como uma recuperação definitiva ou melhor, né, num mercado que não se pode trazer certezas absolutas. Eu acho que a probabilidade da gente ter um fundo local ali em 60 mil dólares e a partir de agora é só alta, ainda é baixa. Tá? A gente precisa de empilhar mais fatores, digamos assim. Eu acredito que também a probabilidade é baixa pelo simples fato de a gente estar em março ainda, historicamente. Caso a história volte a rimar, esse vai ser um ano ruim. Mas, como eu vinha falando, o Bitcoin estava muito sobrevendido. Estava em níveis de sobrevenda dos grandes bear markets mesmo. Então, é totalmente normal que ele ou lateralize ou dê uma subida, nem que seja para continuar caindo depois. Lembrando que, por exemplo, no último bear market, o fundo de sobrevenda do RSI não foi o fundo de preço, não foi 15 mil dólares, foi 17 mil dólares em junho.
Então, não necessariamente também o nível extremo de sobrevenda corresponde sempre ao nível máximo de queda de preço. A gente pode, por exemplo, no segundo semestre desse ano, ter um preço menor, mas com índice de sobrevenda maior do que hoje. Então, assim, como ninguém tem bola de cristal, a gente precisa sempre estar enxergando esses níveis de sobrevenda extremo, porque o que ele mostra com toda certeza não é se é o fundo local, se daqui é para cima. O que ele mostra é, esse já é um ponto muito bom para acumular Bitcoin para o longo prazo. Então, independente se vai cair mais ou não, isso não exclui que hoje já é um bom ponto. Se continuar caindo, eventualmente tiver preços menores desse ano, vai estar num preço melhor ainda. A few moments later. Família, a gente teve problemas técnicos em relação ao calor aqui de Angra, então a gente teve que mudar de cenário, mudar de ambiente, mas a gente continua no raciocínio. O Igor estava falando do momento do RSI sobrevendido, né, em termos de oportunidade em relação a todo esse conflito. Então, Igor, continue aí pra gente. Família, então, sendo bem sucinto, resumo para o vídeo não ficar longo para vocês. O RSI baixo, ou ele pode até estar no ponto mais baixo, isso não significa que o preço não possa ir mais baixo até com o RSI mais alto. Então, como a gente não tem certeza, significa sempre níveis de sobrevenda é bom para o futuro, independente se o preço vai cair mais, vai ficar ainda melhor. Mas a gente não tem nunca a garantia de que é o fundo, não é, ninguém tem bola de cristal. Pincelando rapidamente sobre os conflitos, as principais consequências para mim. Você que mora no Brasil, tem renda em real, que a sua vida é em real, sempre nesses conflitos, lembre-se de algo que a gente esquece, porque nossa moeda, pelo incrível que pareça, é estável já há muito tempo e nossa economia também. Lá no Irã, a gente tem a moeda local se desvalorizando bruscamente. É um processo que as pessoas estão perdendo seu poder de compra perante ao mundo. Está explodindo negativamente o dinheiro local. Então, você que é exposto ao Bitcoin, você sai desse risco. Se o real acontecer a mesma coisa com o real, o seu poder de compra se mantém o mesmo. Se o Bitcoin permanecer igual, o real se desvalorizar 100%, amanhã seu Bitcoin vai valer 100% a mais em real. É algo que a gente esquece porque não é uma realidade nossa, mas acredite, é possível, a gente viu há pouco tempo na Argentina. Fora isso, a adoção no Irã crescendo, não só por isso, como por sempre que entra em conflito, você pode ter muitos problemas bancários do seu dinheiro. O seu dinheiro não está com você, aquela velha história. Então, quando você está com Bitcoin, é prático, rápido, transporta para qualquer lugar, você se blinda também desses conflitos. Outra coisa, em relação a petróleo. Conflitos nesses locais significa que a oferta de petróleo vai diminuir. Esses países são grandes produtores de petróleo, já fechou lá o principal acesso para o mundo. Então, quem se beneficia com tudo isso, pelo incrível que pareça também, o Brasil, que é um dos principais exportadores de petróleo do mundo. Então, tende a aumentar a demanda pelo petróleo brasileiro, porque lá está com problema. Dessa forma, o Brasil vai vender mais e o que vai acontecer é que vai entrar mais dólares no país. Então, o real tende a se valorizar. E aí você que não comprou 65 esperando 60, mais 10% de queda. Às vezes o Bitcoin até cai seus 10%, mas o real se valorizou 12%. Então você que tem uma vida em real, você não está comprando Bitcoin mais barato. Em real, se ele caiu 10%, mas o real se valorizou 12%, você está comprando ele 2% mais caro. Então, olha quantas variáveis você não tem o controle, né? Quantas variáveis existem para você comprar ali o fundo perfeito. Por isso não espere o fundo perfeito, porque ninguém tem controle de tanta coisa. Você tem que enxergar um nível interessante de sobrevenda e começar a acumular para o longo prazo. Perfeito. E como o Igor falou, né, são diversos fatores e a gente vê que mesmo em meio a essa guerra, toda essa fumaça que está sendo levantada, né, e é real, né, tudo isso que está acontecendo, mas o importante é o que a gente vê nos bastidores. Então, se a gente for falar de economia americana, a gente tem um termômetro importante, reconhecido como ISM, que é um termômetro industrial. E esse termômetro dos últimos 4 meses de 2025, ele veio abaixo de 50, o que traz uma mensagem para o mercado muito clara. A economia americana está em retração, não está forte. E quando esse número vem acima de 50, que é exatamente o que a gente teve em janeiro de 2026, e em fevereiro agora, com o fechamento de fevereiro, né, de 2026, a gente teve, se não me engano, ele é acima de 52. Se isso se mantém, a mensagem para o mercado é que a economia americana está forte, que está expandindo, que é um momento de crescimento. Isso é bom para os mercados de risco, né? Então,
É claro que quando a gente junta todos esses elementos para o curto prazo, principalmente 5 meses de queda no mercado cripto e uma descompressão de todo aquele medo inicial do início do conflito, a gente tem uma resultante de curto prazo esperada, que é exatamente esse alívio. Faz total sentido. Mas nem o Igor, nem eu, nem a Liga, a gente se sente confiante ou com uma maior probabilidade de que, de fato, isso foi um fundo. Não por isso eu vou ficar guardando 30 mil dólares, 40 mil dólares, porque eu vou ser mais de malandro que o mercado. Então eu acho que esse erro, né, que é um erro que a gente vê não só em fundos, mas também em topos de mercado, né? A gente tem ganância nos dois extremos. A ganância do mais lucro esperar e a ganância do acumular mais barato. Não vou pagar tão caro. Então esses são os principais riscos que eu acho que, fora a guerra, a gente como investidor tem que pensar. E é claro, em termos ainda de infraestrutura, não só de economia americana, mas se a gente for falar infraestrutura cripto, a gente vê os grandes players americanos se direcionando e criando, né, mecanismos para adentrar nessa economia. Né? O JP Morgan, junto com o Bank of New York Mellon, saiu recentemente fazendo um movimento, aplicação, para ter o seu ETF Trust junto com a Coinbase como custodiante. A gente tem também o Clarity Act, com muita gente comentando que vai ser um ponto muito importante para o uso de stablecoins dentro do mercado cripto, com a possibilidade de aprovação já em abril desse ano. Se não foi em abril, foi em maio, junho. Cara, se foi esse ano, né? Se foi de fato aprovado, é quase que uma chancela de legal, digamos assim, para que bancos possam oferecer produtos e principalmente investidores utilizarem esses mecanismos com mais segurança. E quando a gente fala de stablecoins, a gente fala de um elemento que não é fora do mercado cripto. A gente fala de um dos principais motores de injeção de liquidez das criptomoedas já dentro de blockchain. Então, tudo isso facilita muito a rotação de capital e crescimento, não só do Bitcoin, mas de repente de um projeto que você investe e escolhe, que eu acho que a gente pode já adentrar o próximo tema, que seriam altcoins, né? Muita gente, mesmo nesse momento ruim de mercado, fala: pô, Mário, mas não tem uma geminha aí, uma altcoin bombando, uma coisa interessante? E, cara, eu acho que em relação a esse mercado, a gente não viu no Bitcoin uma quebra do ciclo de 4 anos, ou seja, a gente viu uma bull run e uma máxima histórica no Q4, de ano pós-halving, está vendo o Bitcoin performar mal depois dessa máxima histórica no ano seguinte. Mas as altcoins, a gente não viu muitas delas, né, explodirem, ter aquela performance de expansão que a gente espera, né? Então, as altcoins, na minha opinião, elas quebraram o que se espera, né, dentro de um ciclo de 4 anos e de expansão de mercado. Então, dito isso, a gente já tem um risco adicional, né, pelo menos impossibilitando talvez uma próxima alta desse mercado. E aí que eu acho que as apostas elas ficam muito mais restritivas. Não estou animado comprando altcoins nesse momento, mas estou atento, vendo projetos que mesmo nesse momento, em toda essa descrença, têm performado bem em números de atividade. E aí eu destacaria a Solana, né, que vem batendo recordes, mesmo você somando diversas L2, Ethereum, vem se destacando, né, em termos de usabilidade e atividade de rede, e a Hype, sem dúvida, trazendo um propósito e um nicho do mercado tradicional para dentro de blockchain, com muita excelência, né, com muita atividade também e muita usabilidade. Então, quando se tem isso, mesmo no momento de baixa de mercado, eu acho que as chances no momento de futura expansão, adoção e novo crescimento, né, novas pessoas entrando no mercado, eu acho difícil que esses projetos performem mal. Então eu iria muito mais por essa linha de raciocínio do que aquela linha anterior que a gente tinha, que, cara, o momento das altcoins, a explosão, você escolhe um projeto ou outro ali de blockchain, o ecossistema vai pampar. Então eu já vejo que o mercado está um pouco mais exigente nesse sentido. É claro, pensando longe da dark web ali de meme coins, que isso é um mercado à parte, eu diria. Eu particularmente no momento só compro Bitcoin, porque para mim é o risco zero aí do mercado e já está um retorno bem significativo, praticamente 100% de alta quando voltar para a alta histórica. E as altcoins, família, a gente tem hoje, eu repostei no Twitter, 40% mais ou menos das altcoins estão próximas das suas mínimas históricas. Essas altcoins podem nunca mais voltar ao seu ponto de entrada. Então tá aí o risco da altcoin, né? Diferente do Bitcoin, se você errar o timing, você pode nunca mais ver o seu dinheiro. Então eu particularmente, no momento, só Bitcoin.
Se a gente transpor para o outro bear market, a gente está em 26. 22, que seria um ano proporcional, nem foi um ano ruim, óbvio, para as altcoins, mas 23 foi onde realmente aí todas foram para o saco. Então, ninguém sabe exatamente qual é o timing que as altcoins vão esvaziar. Acredito que possa se esvaziar ainda mais. Até porque, mesmo depois de 5 meses de baixa, um mercado muito ruim há 5 meses, as altcoins, as blue chips ali, as principais altcoins, BNB, Chainlink, até Cardano, XRP, essas altcoins, quem comprou em 22, 23 ainda está no lucro, pelo incrível que pareça. Então mostra o poder de você comprar realmente em um momento em que ninguém quer saber no mercado. Você mesmo comprando altcoins que são muito arriscadas, pega 5 meses de baixa, caíram pra caramba, mas mesmo assim elas ainda estão no lucro. Por isso o bear market é onde realmente você vai mudar a sua vida, não é em bull market. Bull market fica todo mundo eufórico, todo mundo vem. Mas mudar a vida mesmo, você muda em momentos como esse, que não duram, não são rápidos. Momentos como esse perduram por meses, até anos, como foi 22, 23, que pode ser esse ano, no que vem, né, os 2 anos juntos. Então fiquem atentos a isso, é onde realmente sua vida pode mudar. É isso, família. A gente vai ficando por aqui. Eu acho que para esse vídeo também não ficar muito extenso, mas deixa a opinião de vocês, né? Não só em relação ao mercado do Bitcoin, em relação a essa guerra. Se vocês acham, diferente da gente, que a maior probabilidade é que o fundo já tenha passado e que a partir de agora, mesmo que o mercado fique desinteressante, a gente não vai ter mais oportunidades como as que a gente teve no início do ano. Eu acho que isso é uma grande questão aberta aí para discussão, né? E, além disso, em relação ao mercado das altcoins, se você acha que tem um projeto que tem se destacado mais do que essas que a gente citou, né, e que vale a pena ser citado, de repente fazer um vídeo sobre, a gente falar mais sobre, então deixa a sua opinião e, é claro, deixa o seu like também se você curtiu esse vídeo. Eu falei, só para fechar, eu falei de petróleo, a gente está falando de commodity, a Bybit, que é uma grande apoiadora aqui do canal, você consegue também negociar petróleo, ouro, S&P, Apple. Então isso também é bem legal, mais um benefício aí da liga, o link está na descrição do vídeo caso você não tenha, e além disso, obviamente, os airdrops semanais que a gente faz, baixa ter conta aberta na Bybit pelo link da liga que você participa, totalmente gratuito aí, toda semana tem. Então é isso, família, vem com a liga, vem com a Bybit, deixa aí o seu like, a sua opinião e vamos nessa para mais um ano de muita ação no mercado cripto. Valeu, família, tamo junto, até a próxima. Fui.